noite, gente. Eu ia dar esses avisos básicos, ainda mais um. A maioria eu sei os nomes, tá? Então, se o irmão Morfeu atacar, eu terei que solicitar o nome da pessoa. Então, ó, esse é o momento, como a gente sempre coloca, um momento nosso, um momento que a gente veio aqui para aprender alguma coisa, a gente veio aqui em busca de alguma coisa. Então, que realmente a gente saiba abrir o nosso coração, que às vezes a espiritualidade está bem aqui em cima da gente para jogar e a gente está fechado e não dá oportunidade. Então, vamos aproveitar. Eu escolhi esse tema porque eu li esse livro, li mesmo, de As Bem-aventuranças, tá? É um livro maravilhoso, ele é assim, no começo a gente acha ele meio enjoado da gente ler, mas ele abre a mente da gente, principalmente em relação ao que foi essas bem-aventuranças. E eu também tive a oportunidade de ler que Gandhi falou que se pudesse, se perdesse todos os livros de tudo, de evangelho, tudo, mas se a gente guardasse as bem-aventuranças, a gente tinha tudo. Então é um roteiro, como foi colocado, né? É um roteiro de exclamações para os que querem se colocar em sintonia com as leis divinas, indicando por consequência o caminho ético para aqueles que também buscam a felicidade. Jesus, o tempo todo que ele esteve aqui na Terra, foi tentando nos mostrar esse caminho. Ele é incansável, graças a Deus ele não é como a gente, morto de preguiça, né? A gente, na terceira investida que a gente faz com a pessoa para uma coisa, a gente já quer desistir, quer abrir mão das coisas, mas Jesus não, é persistente. Então, como o tempo dele era pouco aqui na Terra, ele tinha que aproveitar todos os momentos. Então é interessante a gente ler esse livro, que quando eles falam, Jesus falou para a multidão, aí tem uns que eles colocam assim, mas que multidão era essa? Que tem também dizendo, Jesus se encontrou com os apóstolos. Então, muitas coisas que a gente vê nos evangelhos, a gente fica meio em contradição, mas o importante é o que foi dito. Então, em nenhum momento Jesus perdia a oportunidade de esclarecer quem estava ali, porque ele sabia que quem estava ali depois ia passar. E muitos de nós, com certeza, estávamos lá, ouvindo aquelas palavras de Jesus, achando lindo, como nós achamos hoje o Espiritismo. Mas na hora de arregaçar a manga para a gente fazer alguma coisa, a gente abre mão dessa oportunidade. Então essas bem-aventuranças, elas vêm nos mostrar isso, de como a gente pode alcançar esse céu, de como todos nós gostamos. Todo mundo aqui, se eu perguntasse quem quer desencarnar agora para ir para o céu, todo mundo queria, levantava. Mas para a gente ganhar esse céu, a gente tem que batalhar. A gente tem que merecer. Tudo na vida da gente, o Evangelho nos mostra que nós temos que ter esse merecimento. Nós não podemos, Deus seria injusto, jogar umas coisas para uns, umas coisas para outros, outras coisas para nenhum. Por quê? Então, aquele que trabalhou da seara, com certeza, gente, ele vai ganhar mais. Por injustiça não, por merecimento. Então, a primeira bem-aventurança que a gente vai falar são os pobres de espírito, que muitas vezes a gente confunde, né? Muitas vezes a gente pensa que é só aquela pessoa que é pobrezinha, que não tem nada. E Jesus nos mostra que o que é ser pobre de espírito. Quando a gente muitas vezes, fulano é pobre de espírito, a gente fala com desprezo para a pessoa. Na maioria das vezes a gente não sabe nem o que, é que a gente está dizendo. O que é pobre de espírito? É ser humilde. Desapegando-se do orgulho, do seu saber, da riqueza material, da soberba, da beleza física, de sua linhagem, cor, religião. Em nenhum momento Jesus condena se a gente é rico, se a gente é branco, se a gente pertence a uma classe social que tem dinheiro. Nunca Jesus fez isso. Ele não quer é que a gente, pertencendo a esse meio, se faça daquilo importante, né? Nós conhecemos pessoas que rasgam seus sobrenomes aí. E o que esse sobrenome quer dizer para Deus? Muitas vezes a gente se equivoca de querer as coisas só da terra, né? A gente gosta que as pessoas nos tratem bem, nos abracem, aquele sorriso. E a gente deveria esperar esses abraços, esses sorrisos no plano espiritual.
com esses benfeitores que estão ao nosso lado. Então a gente tem que deixar de lado. Ele começa exatamente dizendo que a gente tem que ter humildade, não aquela humildade falsa, que você aqui está maravilhosa, mas por dentro está se roendo, corroendo, desejando tudo de mal para a criatura. E a gente tem que tomar cuidado, que a gente faz muitas coisas achando que é humilde. Então esse ser humilde é ser desapegado. Tem uma coisa sempre que eu digo que eu aprendi com a Conceição em termos de desapego. A gente tem que se desapegar. A gente tem que se desapegar dos filhos, do marido. A gente vai deixar de gostar de jeito nenhum. Mas a gente tem que entender que eles são eles, nós somos nós. Cada um vai trilhar o seu caminho. A gente se apega. A gente se apega a uma roupa número 36, que nunca mais vai entrar em mim. Nem com lipo, nem sem lipo. Mas está lá, eu não tenho coragem de abrir mão daquilo. Da minha roupa. No sapato tem gente que espera a moda aí vir e trivim e guarda tudo aquilo dali. Quando a moda voltar eu vou vestir. Gente, pelo amor de Deus, desocupa tuas coisas, depois faz tudo de novo. Mas a gente se apega. E colocou também, nós temos que ser mais pobre do que rico. Pobre pelo Espírito, cultivando essa humildade, e rico de boas ações. Nós temos que ser reconhecidos como ricos de boas ações. Fulana é rica. Ave Maria, mas não tem onde cair morta. Ela não tem onde cair morta? Materialmente falando, mas é uma pessoa que tem boas ações. E sempre botar na cabeça, gente, que o que vai contar para Deus são as nossas boas ações. Em nenhum momento a gente vai ser questionado, e os filmes estão aí para mostrar para todos nós o que é que você tem, quanto é que tu tem depositado, quantas casas de aluguel tu tem, nada. O que foi que tu fizestes? O que foi que tu fizeste pelos outros? É isso que vai ser perguntado a nós. Não era o que eu usava, onde eu frequentava os locais. E como eu falei, que Jesus não condena em nenhum momento a riqueza construída com trabalho e honestidade. Porque às vezes eu ficava invocada, já toda hora. Os ricos não herdaram o céu. Eu já não era rica, mas queria aparecer, não era? Os ricos não herdarão isso, os ricos. Mas por quê? Por que o rico não vai poder herdar? Jesus nunca falou dessa riqueza, não. Ele não quer que a gente, sendo rico, utilize essa riqueza só para mim. Porque a riqueza, gente, é uma coisa emprestada. A gente pode não acreditar, a gente pode ter herdado, nasceu no berço de ouro, mas ela é emprestada. E ela veio com a finalidade. Foi de tu servir, de tu se servir dela, claro. Por que eu não vou ter uma vida boa se eu tenho dinheiro, né? Mas por que eu não posso facilitar a vida dos outros com meu dinheiro? E a gente vê muitos ricos que fazem essas boas ações, como eu coloquei ali, né? Com creches, escolas, e a gente conhece pobres mortos de preguiça. Que porque o reino é os ricos não herdarão o céu, né? Eles acreditam que os pobres sem fazer nada vão herdar, o que não condiz com Deus. Deus, ele nos colocou sempre no trabalho, não nesse trabalho dessa loucura que a gente trabalha 3 turnos para ganhar dinheiro, não esse trabalho. Temos que ter o nosso trabalho, sim, do nosso ganha-pão, mas a gente tem que ter o nosso trabalho e principalmente a nossa mudança interior. Esse trabalho que Jesus fala. Então, muitas vezes, o pobre, ele é mais orgulhoso. Eu até vinha no carro e conversei com a Conceição e disse que tem uma senhora que ela mora na rua e ela passa lá em casa pedindo as coisas, aí faz amizade com as meninas, aí tocou o telefone, aí ela disse que queria, aí eu pensava que era café. Aí eu disse assim, ainda não vieram lhe entregar, não? Ela disse, não, estou esperando. Aí eu disse, menina, ainda não foram servir o café? Ela disse, não, ela quer Activia Diet. Aí eu, como é a história? Activia Diet? Ah, não, pai, tu disse que nem a mamãe tem. Primeiro que a mamãe não é diabética, a Activia da mamãe acabou. Pra gente ver. Então, quem foi esta senhora? Né? A gente encontra aqueles pobres carregando aqueles sacos imponentes. Você não vê uma daquelas pessoas que morador de rua mesmo, carregando aquele saco, eles andem assim. Não, eles andam com aquela classe, como se estivesse carregando, ali tudo é tesouro para ele naquele saco. Eles andam com a classe carregando aquelas coisas deles com os ricos da outra vida. Então, a gente, se está passando hoje como pobre, a gente não deve apontar o dedinho pro rico, porque ou a gente foi ou a gente vai ser.
Porque Deus, ele é tão justo que ele nos coloca em todas as situações para a gente não poder falar. Como é que eu vou falar do rico se eu nunca tive a riqueza? Para me saber como é difícil a gente ser rica e pensar no lado espiritual, é muito melhor a gente ser pobre. Tem menos preocupação, tem a da sobrevivência, mas tem mais tempo para o espírito. Quem tem dinheiro, gente, é mais complicado, as coisas sociais que se envolvem, aquela história toda, é muito mais complicado ser rico do que ser pobre. Bem-aventurados que choram, aí tem outros que colocam os aflitos, né, porque serão consolados. Aí a gente se encontra, né, os que choram, os aflitos. Aí a gente colocou, existem os dois tipos de aflições, né? Os do planeta Terra, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. O nosso planeta realmente, nós não viemos para ficar numa boa, porque estamos resgatando os nossos débitos. Então esse planeta, às vezes, meu Deus, mas por que eu não vim aqui para ficar numa boa? Infelizmente, Kátia, o planeta é esse. Aí muitas vezes também eu digo, por que tu não criou vergonha e melhorou nas outras vidas que tu já estava no outro planeta, Kátia? Aí a gente fica se arrastando. E tem aquelas aflições geradas por nós. Quais são as aflições geradas por nós? A gente quer comprar todas as roupas das promoções que existem nas lojas, né? A gente quer mudar de carro sem poder, mas a gente quer aquele carro que está aparecendo Etios, H20, não sei o que eu não sei nem o nome direito. É aquele que eu quero. Quem mais? As aflições de comprar demais, que não dá para a gente pagar. Quando chega as faturas, no final do mês, a gente fica por aqui. Por quê? Então essas aflições não são essas aflições que Jesus coloca pra gente, não. Essas aflições, a gente que procura. Se não dá pra tu pagar, se o teu cartão só pode pagar R$500, não compra 2.000, porque tu vai ficar pagando só os juros todo mês, se ficar pagando o mínimo. Tem aquela história, gente, a gente tem que cair na real. Porque fulano de tal compra 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu não sou obrigada a comprar. E a gente tem que ter essa consciência e viver bem desse jeito. Eu me lembro que antigamente a gente tinha menos roupa e dava pra gente, a gente ia pra todo lugar. Hoje a gente abre um guarda-roupa e diz, meu Deus, com que roupa eu vou hoje? Aí tu olha, não, mas, meu Deus do céu, tanta roupa que a gente tem, a gente fica na dúvida. Não temos uma roupa pra sair. Então vamos pensar sobre isso daqui, gente. Então nós temos esses dois tipos de aflições, né? E essa aflição soa como um alerta, um alarme de que algo não vai bem. Quando a gente começa aquela aflição, a gente tem que buscar a causa. Porque todos os problemas da gente, quando surgem, tem um motivo. E nós temos que buscar que motivo é esse. Se eu tô com a dor de cabeça, por que foi que começou a minha dor de cabeça? Ah, eu estou preocupada no meu estudo, no meu trabalho, isso e aquilo. Aí tu vai procurar. Então tu já está sabendo a causa do teu problema. Tu vai trabalhar em cima desta causa. De tirar esses teus problemas, de ficar sofrendo com antecedência as coisas que vão acontecer daqui a um mês. Deixa as coisas fluírem. E botar na cabeça que se o nosso planeta é de provas e expiações, nós estamos aqui para espiar. Mas existe a maneira da gente espiar sem sofrer tanto, sem trazer essa carga de aflições que a gente busca. Então, quando a gente tiver esses alertas dessas aflições, a gente tem que acordar para que alguma coisa não está dando certo. Aí ele colocou também nesse livro, queremos paz. Todos nós queremos paz. Não tem uma pessoa que, se a gente pudesse ouvir as orações fora dinheiro, né, que geralmente às vezes é a primeira que vem, Jesus me dê dinheiro, a gente pede paz. Todo mundo quer paz. Paz na família, paz no teu trabalho, tua paz interior. Mas nós temos que buscar essa paz, como ele coloca, essa paz não é ausência de trabalho e produtividade, é harmonia com a lei de Deus, trabalhando em benefício do próximo. Todo o evangelho ele é colocado para a gente, sempre a gente trabalhando pelos outros, sempre a gente se doando pelos outros, mas nós não aprendemos. A gente não quer doar o nosso tempo.
A gente não tem tempo para doar nada para os outros. Mas nós temos tempo para diversões que depois a gente se perde nessas diversões. Então essa paz que a gente vai buscar, mas é uma paz com essa harmonia com a lei de Deus. É a gente trabalhar em relação ao próximo. Ah, mas não tô nem aí não, rapaz, não tem nada a ver com o próximo não. Eu vou lá para aquele lugar, é só o pessoal, tem que ajudar o próximo, tem que trabalhar pelo próximo. É a lei, é a lei. Nós somos esses devedores. E muitas vezes, gente, a gente adora trabalhar pelos próximos que estão nas calamidades, nas casas que caíram, isso e aquilo. E nós temos próximos dentro da nossa casa que a gente não trabalha com eles. Que a gente não tem paciência com ele. Que a gente não entende. Que a gente humilha. A gente dá cestas básicas para isso e para aquilo. E nós temos pessoas da nossa família que passam necessidades materiais. Mas a gente se preocupa de dar. E principalmente quando diz na televisão, cita nos locais, né, nas redes sociais, aí o pessoal que está fazendo isso e aquilo, para a gente é mais fácil para a gente aparecer do que a gente dar uma cesta lá para nossa família. Ou dá para uma pessoa que a gente nem sabe quem é, mas todo mês faz a doação e entrega ali naquela casa e pronto. Então a gente tem que ter essa harmonia, essa paz aqui que a gente vai buscar para tirar essa aflição da gente, para a gente deixar de chorar, para a gente viver melhor nesse mundo de provas e expiações só trabalhando pelo próximo. Quem tem a oportunidade de doar seu tempo para o próximo, tenha paz. Você vê a cara de Madre Teresa, você vê Chico Xavier, são pessoas que em nenhum momento a cara delas é de preocupação, de transtorno, de desespero, como muitas vezes é a nossa cara. Muitas vezes, se a gente se olhasse no espelho e visse como a gente reage frente a certas situações, a gente ficaria horrorizado com o que a gente estava vendo. Ali não sou eu não, é minha filhinha, ali é você. Com aquela sua carinha fazendo mugango, isso e aquilo, achando feio, tendo nojo das pessoas, tratando mal, ali somos nós. Então essa paz, quando a gente busca, a gente tem que trabalhar com o nosso próximo. E Jesus disse uma coisa muito importante também: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos coloca o tempo todo o modelo dele. A gente tem Jesus, aquele ser superior que desceu aqui na terra, trarará. Jesus foi uma pessoa como nós, igualzinho, porque senão Deus seria injusto. Só que ele escolheu trabalhar sempre no bem. E nós nos desviamos. Em vez da gente vir para Alto direto, não, vou para o José de Freitas, não sei por onde, vou lá para o Demerval Lobão, caindo, saindo por onde. É assim que a gente fez os nossos desvios. Mas o tempo todo ele nos chama a atenção para a gente ter, como a gente teve ele como modelo, de se espelhar nele. De em nenhum momento a gente perder esse ânimo. Como ele disse, eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo, ele venceu as imperfeições dele e conseguiu habitar mundos melhores. O que isso daqui é para todos nós. Deus não escolheu A, B e C que vai habitar um mundo bom, não. Ele escolheu todo mundo. Nós que fizemos as escolhas erradas e estamos ainda aqui na Terra. E ainda mais grave, a Terra vai passar por uma transformação, já está passando. E ó, quem não quiser nada, vai tirar o time daqui. Se a gente está achando aqui que o negócio está pesado e a gente não se melhorar, é para um pior. Onde não vai ter essas coisas que a gente tem, essas facilidades. É como se a gente fosse começar do zero de novo, de descobrir a roda, descobrir a energia, voltar no zero. Então a gente tem que aproveitar e sempre tendo esse modelo de Jesus. Também, no livro de André Luiz, o livro da Esperança, ele fala: quando a alma procura o bem, o sofrimento é sempre remédio justo da vida, que junto dela não suceda o pior. Quer dizer, o sofrimento, quando a gente vai analisar o que nós estamos passando, a gente que acredita que existe uma vida depois daqui. Não é a pessoa que só existe o aqui e o agora. Uma pessoa que existe o aqui e agora, o que eu estou passando é
Deus é injusto, é uma injustiça que eu estou passando. Mas se eu acredito que existe uma vida depois daqui, que existe uma vida antes, eu acredito que o meu sofrimento é justo. Ainda tem um detalhe, gente. Como Deus não é como nós pagamos em suaves parcelas, sem juros e sem correção monetária. Ele faz a gente pagar da maneira como a gente quiser. Agora as leis que existem, elas cobram que nós temos que pagar. O mal que eu fizer para o Cássio, o que eu fizer para o meu filho, ou para a Moara, ou para a Sara, ou para a outra Kátia, ou para a Soraya, eu tenho que resgatar. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo para todo mundo, mas os meus débitos com eles, tenho que quitar. Porque está na lei. E quem me cobra isso? A consciência. Eu não posso habitar um mundo bom sabendo que eu ofendi a Magna. Eu tenho que voltar e resgatar aquilo dali. Não vai ter ninguém me apontando, o juiz lá dizendo que eu fiz isso, não. Quem vai nos apontar somos nós mesmos. Então eu tenho que voltar e refazer. Porque eu não consigo habitar um mundo bom sabendo que eu prejudiquei ainda uma pessoa. Então a gente... que essas aflições e que a gente veja sempre no sofrimento um motivo para a gente crescer, nunca uma injustiça, porque um Deus que cria a gente na sua perfeição como nós somos, tudo dentro da gente funciona em harmonia, gente. Se a gente tem problema de estômago, foi a gente que fez ele acontecer. Se a gente tem dor de cabeça, foi a gente que fez. Se a gente é hipertensa, eu procurei isso daí. Tudo dentro da gente funciona. Quando a gente teve um filme que passou uma vez na televisão, que eu achava fantástico, que era entrando nesse corpo humano. Meu Deus, as coisas lá, tudo no seu devido tempo. Então, a pessoa que teve paciência de criar a gente, com todos esses detalhes, claro que Ele quer que a gente habite esses mundos melhores. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão, manso, não é tão fácil da gente achar hoje em dia, né? Pessoas mais calmas, a gente está vivendo um momento em que a gente falta se pegar em qualquer lugar, a gente está a fim de arranjar uma briga. Na fila do leite, do frango, no supermercado, quando os idosos querem tomar lá à nossa frente, a gente já fica uma pilha. Aí ele nos explica o que é essa mansidão, né? Que muitas vezes a gente pensa que é a pessoa ser lesada, é a pessoa ser abestada, não é. Essa mansidão, virtude que cada um conquista por si mesmo e compete a todos o trabalho para essa sublimação. Quer dizer, tudo que a gente está vendo até agora são coisas que só nós podemos conseguir para nós mesmos. Ninguém pode fazer a minha parte, ninguém pode fazer a sua, nem a sua, nem a sua. Todos nós temos, mas nós também temos um grande defeito, gente. Nós adoramos passar as responsabilidades. Nós adoramos a dizer, eu errei, mas culpado foi fulano. Olha, eu estava certinho, pois ele veio aqui e fez eu mudar de ideia. Pô, tu mudou de ideia porque tu quis. Mas nós passamos. Fulana reza por mim, fulana faz uma promessa para mim. Por que eu não posso fazer essa promessa? Por que eu não posso rezar por mim? Porque é mais fácil. Se a gente pudesse comprar paciência no Carvalho, no Pão de Açúcar, ou no Cardoso aqui em Altos, paciência, tolerância, humildade, tudo a gente iria comprar. Porque é mais fácil. Nós queremos a praticidade. Nós queremos ser práticos. Só de como a gente vem de várias encarnações errando. E às vezes eu acho engraçado quando a pessoa quer saber o que aconteceu na outra, o que ele foi antes, né? Eu fico me dizendo, meu Deus do céu, eu não quero nem saber. Porque, gente, não precisa a gente saber o nosso passado de outras encarnações. Nós nos conhecemos. Nosso íntimo, né? Não é o que a gente passa para as outras pessoas, nós nos conhecemos. Então, imagine se a gente vai evoluindo, se a gente vai se melhorando a cada encarnação, imagina o que nós éramos antes. Santos nunca, né? Mas a gente adora, eu fazer regressão, que é para me saber que eu fui, e a gente só quer saber rainha. Todo mundo já foi rainha, ninguém nunca foi escrava, nunca foi aia, não. Nós só queremos saber de rainha para cima. E deve ter sido onde a gente mais fracassou, né? Então a gente tem que ter esse cuidado
de se preocupar do que eu fui no meu passado, nesse sentido, de ter essa curiosidade. Agora, se eu estou passando hoje por alguma coisa, foi lá no meu passado que eu fiz, é lá que eu tenho que buscar. Então a gente não deve achar que é uma injustiça as coisas que a gente está passando, que nós estamos passando. Todas as aflições, a gente vê a vida dos outros. Ai, a vida da Magna, a tranquilidade. Do Jonas, então, meu Deus. Soraya, todo mundo a vida é numa boa. A minha não. Só quem sofre sou eu, só quem tem problema sou eu. Vai viver a vida de cada um para você saber. Então é assim, todos nós temos problemas, todos nós no planeta Terra, rico ou pobre, miserável, que não tem onde morar, nós temos problemas. E se os problemas fossem só materiais, ótimos. Nós temos problemas espirituais seríssimos. Nós temos, quer dizer, gente, se a gente ficar parado no meio da rua e ver as pessoas, você vê a pessoa falando, gesticula, briga. Pessoas que a gente acha normal, não é só o doidinho que a gente vê na rua, não. Pessoa bem vestida. Se a gente ficar parado numa esquina, você vê tudo. Tudo que você possa imaginar, a gente vê. Isso, exatamente porque não estão buscando essa mansidão. Essa mansidão, quem tem que buscar somos nós. Essa calma interior. Não é uma coisa que vai cair do céu para mim, não. Eu tenho que buscar. E a gente tem que buscar como? Se eu sei se certas coisas vão me deixar, vamos dizer, mais aperreada, por que eu vou buscar? Se eu sei se certos filmes vão me fazer ficar mais nervosa, não sei, por que eu vou assistir? Se eu sei se certas conversas vão me deixar preocupada, zangada, não sei o que, por que eu vou atrás dessas conversas? Quer dizer, nós temos a oportunidade de nos desviar das coisas que tiram essa calma da gente, mas a gente busca aquilo dali para ser a coitadinha, então a gente tem que ter cuidado nisso. Aí Jesus também falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas. Ter Jesus como modelo. Quer dizer, o tempo todo Jesus nos mostra. E como Jesus era manso e humilde. Gente, humilde por quê? Isso eu acho muito bonito nos bons espíritos, porque em nenhum momento eles se elevam. Eles não são como nós, que qualquer coisinha a gente quer aparecer e dizer que somos mais. Em nenhum momento você vê um bom espírito querendo se mostrar, dizer que é o doutor fulano que fez isso e que fez aquilo. De jeito nenhum. O tempo todo eles se colocam abaixo ou nunca eles querem. Por exemplo, quem tem a oportunidade de fazer as leituras espíritas, a gente vê que muitas vezes eles têm que baixar a sua luminosidade para a gente não ficar envergonhado da luz que eles são e do negrume que nós somos. Mas nós não. Só porque nós fazemos isso daqui pela doutrina, a gente já se acha. E quando a gente é colocado à prova, é uma injustiça, porque eu frequento o centro espírita, vou às reuniões, faço os estudos, e por que as coisas acontecem comigo? E por que as coisas não iam acontecer contigo? O que a doutrina faz é nos dar essa força para a gente não vacilar, é mostrar a gente que quem que tem que arregaçar a manguinha somos nós. Nós já viemos de encarnações na preguiça maior do mundo. E continuamos, mas nós estamos agora sendo chamados a acordar. Acorda, meu filho, que o tempo está chegando. Acorda o tempo todo, a gente não vê nada. Em todas as religiões isso está acontecendo, dessa nova era, das transformações que estão acontecendo. E o Espiritismo não ia deixar de fazer isso, como já vem fazendo, como já devia ter deslanchado. Mas a gente, como ser humano, se acomoda, mesmo sabendo. O Evangelho todo nos fala dos sofrimentos, de como isso é para a gente melhorar. Mas ninguém gosta de sofrer. Quando a gente tem um problema, o que a gente faz? Fala. Senhor, afasta de mim este problema. Já disse muito isso. Senhor, afasta de mim esse problema. Em vez da gente aproveitar aquele problema para se melhorar, para analisar o que aquele problema está acontecendo comigo, a gente já pede logo para Jesus afastar. Ô Jesus, afasta de mim essa situação. Gente, o Evangelho nos mostra o tempo todo que esses sofrimentos eles são necessários para a gente crescer.
Porque não é o sofrimento de ninguém que eu estou resgatando, não, é o meu. Aqui não existe aquela história do pai, do filho pagar pelos erros do pai, de jeito nenhum. Nós só estamos pagando, como se diz, que nós fizemos. Sempre a gente, Deus só cobra o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer. Porque também não adianta a gente deixar de fazer. Não adianta, passei minha vida toda, eu não fiz mal a ninguém. Mas tu não fez bem a ninguém. Onde é que está teu mérito? Tu tinha 2 pernas, tu tinha 2 mãos, tu era sadio, tu podia fazer tudo pelos outros, o que tu não foi fazer? Agora, quando a gente vê uma pessoa com deficiência fazendo as coisas, a gente acha o máximo. Quem devia ter a vergonha da pessoa que tem uma deficiência, tá fazendo tudo e nós, que nos achamos normais, estamos acomodados. A gente não tem coragem de ajudar ninguém, gente. A gente só vai no empurrão. Se Deus não mandasse os mensageiros, as pessoas de boa vontade para nos cutucar, a gente ficava lá só numa boa, boiando, esperando as coisas acontecerem. E a gente está vendo que isso não dá mais para fazer, né? A cada passo de sucesso alcançado no aperfeiçoamento, exercitando a compreensão, a paciência, a tolerância, avançamos um degrau no desenvolvimento dessa mansidão que se refletirá em felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos essa felicidade. Muitas vezes a gente busca da maneira errada. Muitas vezes a gente busca nas coisas erradas. Se a gente pudesse perguntar o que é ser feliz para você, se eu fosse perguntar aqui a cada um, iam ter perguntas que vocês iam achar, meu Deus do céu, para mim ia ser assim, a gente não iria entender o que é felicidade. Por exemplo, felicidade para uns é ter uma casa com piscina. Felicidades para uns é ter até o que comer naquele dia. Aí já estamos vendo os contrastes. Felicidade é comprar lá naquela loja podre de chique, eu ainda não consegui comprar o meu sapato nem 3 vezes. Felicidade é trocar de carro. O meu carro tá bonzinho, mas todo mundo já trocou, é 2010, nós estamos em 2013 indo para 2014. Não tem mais condições de ficar com o carro, mas por que não? Felicidade é o que eu queria fazer uma plástica. Se eu fizesse uma plástica e mudasse aqui tudo, eu ia ser feliz. E a gente coloca essa felicidade em coisas materiais. Que muitas vezes quando a gente consegue já não tem mais aquele gosto, não tem aquela satisfação. Por exemplo, vocês se lembram quando a gente só ganhava as coisas dos pais da gente? Os que já tem assim seus empregos, a gente nem ligava assim. E agora, na hora que a gente dá lá o dinheirinho suado, comprando, o negócio você fica ali, esse bem não deu para comprar não, mas no outro vai dar. Você fica naquele negócio vibrando, porque você está lutando. O que a gente consegue de mão abanada é aquela coisa que ninguém valoriza, mas é aquela coisa que a gente trabalha. Gente, quando a gente começa a trabalhar, que a gente começa a ver como é bom a gente trabalhar e receber o nosso dinheiro e comprar nossas coisas, você valoriza. Você valoriza. Então, esse aperfeiçoamento, para a gente alcançar essa felicidade, a gente tem que mudar. E é o tempo todo aqui batendo compreensão, paciência e tolerância. Coisas que 90% aqui nós não temos. Nós não temos paciência. Nós não temos paciência no trânsito. Nós não temos paciência com nossos pais, irmãos, filhos, amigos, vizinhos. Nós não toleramos ser chamada atenção. Por quê? Como é que a pessoa me chama a atenção? Primeiro diz, quem que você pensa que é? Você não sabe quem eu sou? Sim, mas quem é mesmo você? Que não pode ser chamada a atenção. A gente se acha certo, a gente se acha somente nós somos a pessoa certa. Muitas vezes você está vendo que está no caminho errado, mas tu não quer abrir mão porque não, o que eu estou fazendo é correto. Então, para a gente avançar, para a gente alcançar essa felicidade, a gente tem que mudar. É o mais simples, o tempo todo que o Evangelho nos chama é essa mudança. Que a mudança é fácil? É não. A gente vai abrir mão de todas as coisas erradas que a gente já fez em outras encarnações. Mas que quem consegue fazer isso é feliz, com pouca coisa. Você não vê as pessoas, os bons espíritos ricos. Você vê um Bezerra de Menezes que ele dava até o anel de formatura. Quem tem coragem de dar seu anel de formatura aqui?
Se chegasse uma pessoa aqui nesse instante, estou precisando disso, se tivesse anel de formatura, que a pessoa virava até para o outro lado. Que é difícil, porque como ele disse, está dentro da gente, é uma coisa da pessoa. A gente tem que saber dar. Mas para quê? Quer dizer, ele deu aquele anel com a maior naturalidade do mundo e pronto. Porque não é o anel que faz ele formado, é o que ele sabe. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Justiça, né? A gente muitas vezes se sente injustiçado. Aliás, a gente sempre se acha injustiçado, né? Eu tô passando pelas coisas que eu não mereço. Eu tenho certeza que eu não fui tão errada no passado. E quando a gente escuta lá do obsessor que a gente fez, chega, a gente fica assim de cabelo em pé. E tem que acreditar ali, porque ali o que eles estão dizendo é o mínimo que é permitido ele dizer. Se a gente pudesse ouvir tudo que eles têm vontade de nos dizer, gente, a gente ia ficar arrasado. A maioria das coisas é proibido deles dizerem lá dentro, para a gente ouvir. A espiritualidade não permite. O que a gente escuta ali, foi o que foi permitido para você ouvir. Aí muita gente diz, olha, não fique impressionado com o que você escuta não. Não é para ficar impressionado, mas é para prestar atenção no que ouviu lá. Do que você fez, do que você magoou, do que você arruinou as famílias. Então aqui dali a gente tem que ouvir. Então a gente se acha injustiçado. Aí o que que acontece? A gente bota quem para fazer essa justiça? Deus. Fulano fez essa coisa erradíssima comigo, mas quem vai fazer a justiça é Deus. A gente coloca nas mãos de Deus as nossas pobrezas de resolver problema, a gente coloca na mão de Deus. Deus vai resolver, como se Deus se prestasse a um papel desse. Eu tive um atrito, alguém fez isso e aquilo comigo e agora Deus vai tomar partido. Vai tomar partido e vai resolver essa situação. Para a gente ver como é o nosso pensamento. De transferir para Deus essa responsabilidade do que aconteceu. Deus, fulano vai pagar. Deus, quem vai te dar o pagamento é Deus. Vocês não já ouviram isso? Quem vai te dar o pagamento é Deus. Deus vai se prestar a fazer isso, né? Então, e outras vezes, a gente confia, se ainda diz assim, se tu não me pagar nesta vida, depois que tu morrer, tu vai pagar. Deus fala assim. Nem que seja no inferno, mas tu vai pagar o que tu fez comigo. Deus não tem esse tipo de comportamento. Às vezes a gente coloca Deus como uma pessoa, um ser como a gente, cheio de defeito, que não tem condições de Deus fazer esse tipo de coisa, né? Então esse julgamento acontecerá sempre e se dá pela própria criatura no momento em que o ato é praticado, for despertado pela consciência. Então, o que a gente faz de errado com o nosso semelhante, precisa ninguém apontar o dedinho. A nossa consciência fala. Às vezes a gente não vai fazer alguma coisa, a gente não fica em dúvida. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muito. Faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. E você fica. Por que que a gente tem aquela dúvida? No mínimo não é correto o que a gente vai fazer. Ainda tem mais um detalhe também que eu li num livro. Quando a gente tiver essa dúvida do que a gente vai fazer, se coloque no lugar do outro e veja se você gostaria que fizessem aquilo com você. Gente, mas isso é uma coisa fantástica. Quando tu quer fazer uma coisa que está em dúvida, te coloca no outro. Se você gostar, faça. Agora, se você vê que o negócio não é bom, não faça. Então a gente tem que ter abrir a mente da gente, né? Esse julgamento, a gente não vai ter um juiz que vai nos apontar nada, não. Esse julgamento sempre é na nossa cabeça, sempre é a nossa consciência que nos chama. Se a gente fez uma coisa de errado e nós já fizemos muito, eu tenho certeza que de vez em quando dá aquela pontadinha na cabeça da gente. Eita, mas eu me lasquei ali.
Dava para mim não ter caído naquela coisa, mas eu errei. O erro, ele nos chama. A gente pode adormecer a nossa mente e não querer saber. Mas de vez em quando ele dá aquele lancezinho, tipo aqueles flashbacks do que a gente fez de errado. Aquilo dali é nos chamando a atenção para não cair mais naquele erro. Então não precisa ninguém me apontar, nem A nem B que eu fiz errado, não. Eu própria reconheço que eu errei, porque a minha consciência vai falar mais alto. Lao Tse, ele ensina, cumpre teu dever e esquece teus direitos. Eu achei isso daí fantástico. Cumpre o teu dever e esquece os teus direitos. Quem se guia pela voz da consciência só atende à voz do dever e não insiste em seus direitos. Os poderes eternos não têm favoritos, mas favorece sempre os bons. Em síntese, o direito é sinônimo de egoísmo, o dever é sinônimo de amor. Gente, nós estamos vivendo um momento que a gente só quer ter direito. Todo mundo quer ter direito. Agora, o direito de um acaba quando começa o direito do outro. Então, a gente tem que ter os nossos deveres. Mas o dever, ele exige esforço. O direito não é só vir a nós. O direito é só vir a nós. O vosso reino, que é o dever, eu não quero fazer. E como ele diz, menina, o direito é o egoísmo. Eu sempre estou certa, eu é que mando, eu sou que faço. O direito, ele nos dá esse poder desse egoísmo. E a gente vê como é um egoísmo. Já o dever não. O dever é sinônimo de amor e de caridade. É eu ter o meu dever com o meu semelhante, é eu dividir o que eu tenho, é eu tratar melhor o meu semelhante em qualquer situação. A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Se hoje eu estou na chefia de um lugar, amanhã eu posso estar lá sendo só funcionário. E muita gente não aguenta mudar de posição. Passou a vida toda sendo chefe, quando perde os negócios não aguenta ser só. Então a gente tem que ter essa capacidade de não ferir quando a gente está lá em cima, para quando a gente descer, ficar todo mundo numa boa. Então esse dever nos faz com que a gente possa trabalhar sempre com os outros, que a gente possa sempre trabalhar para os outros. Se a gente trabalhasse mais para os outros do que para nós, a gente seria muito mais feliz. Mas infelizmente a gente ainda de se doar. Se a gente doa um tantinho desse nosso tempo, a gente já está achando, já fez demais, minha filha. Já não tem aquela história que tem que fazer uma boa ação por dia. Às vezes a pessoa faz uma boa ação, a outra criatura está caindo ali durinha. Não, mas já fiz minha boa ação por hoje já basta. Quer dizer, para os bons espíritos isso não acontece. É o tempo todo trabalhando. É o tempo todo ajudando. É o tempo todo nos incentivando a trabalhar no bem, a trabalhar na seara, abrindo nossos horizontes. Leia bons livros, assista bons filmes. Não, a gente cai A gente gosta das coisas assim, tipo para nos afastar um pouquinho de Deus. A gente ainda tem isso daí, a gente sabe que está fazendo uma coisa errada. Não, mas eu vou fazer. Eu não tenho oportunidade, Deus não é justo, Deus não é bom, eu não vou ter várias encarnações. Sim, mas por que adiar? E esse livro ele fala muito disso. Por que adiar de você ser bom hoje e deixar só para a tua próxima encarnação? Se a gente pode ter as coisas boas agora, se a gente pode ser melhor, se a gente pode receber essas benesses agora. Porque as coisas não estão mais acontecendo no plano quando eu desencarnar, não. Se eu estou fazendo bem, gente, eu estou começando a receber meu bem agora. E quem pratica um pouquinho desse bem, sabe o que já recebeu. Quem já começou a trabalhar um pouquinho para as outras pessoas, vê como a sua vida melhorou. Coisas da gente, mesmo materiais, que estavam emperradas, desandaram. Coisa que tu achava que nunca ia ser resolvida, foi resolvida. Porque, como ele disse, cadê Mara? Os poderes eternos não têm favorito. Deus não tem favorito, mas favorece os bons, tá?
ele favorece os bons. Esquece os ruins? Nunca. Nunca nós vamos ser esquecidos se a gente quiser continuar nessa vidinha. Nunca. Ele sempre vai estar ali nos ajudando. Mas quem faz o bem, gente, vai ter que receber. Mas, porque tá suando, tá merecendo aquilo dali. Próximo era. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericordioso é aquele que se sensibiliza, chora, tem compaixão com todos os necessitados, sem qualquer distinção, posição social, cor, sexo, nacionalidade, procurando aliviar-lhes os sofrimentos, quer seja do corpo, mente ou alma. O misericordioso é aquele que enxerga quem está necessitando de uma maneira normal. Porque muitas vezes a gente é misericordioso com os nossos amigos, com os meus parentes, com meus amigos do grupo, com as pessoas que eu convivo ali pertinho de mim. É muito fácil ser misericordioso com quem ali está perto. Mas o verdadeiro misericordioso, ele tem pena de todo mundo. Ele chora muitas vezes quando ele vê uma pessoa dormindo na rua. Quantos de nós já choraram quando passaram ali pelas praças e viram o pessoal dormindo? Às vezes a gente ainda não despertou para isso. Mas quem tem a verdadeira misericórdia, ele se sensibiliza, ele chora, ele sofre porque as pessoas não estão trabalhando no bem. E os bons espíritos, graças a Deus que são misericordiosos. Ele tem compaixão de todos, justos e injustos, dos ricos, dos pobres, dos bons e dos maus, estendendo a mão que não é... entendendo que não existe criaturas sem desarmonias íntimas. Eles enxergam sempre as pessoas, por exemplo, muitas vezes aconteceu vários crimes agora, né? Muitos de nós já fomos juízes lá, né? Já condenamos o padrasto, o pai, não sei quem, já fizemos tudo que tinha direito, né? Misericordioso não faz isso, porque ele acha que todo mundo tem suas desarmonias íntimas. E quem de nós pode apontar o dedinho para uma pessoa que fez isso? Será que nós não faríamos o mesmo na situação? Nós não sabemos os débitos das crianças. Ah, quer dizer que tu achou bom de jeito? Eu não estou dizendo que eu achei bom, não. Estou dizendo que eu não posso apontar o dedinho. Eu não posso gritar lá na frente, assassino, assassino. Quem sou eu? Eu sei se eu já não fui assassina, se não já matei crianças. Como é que a gente pode apontar? E a gente vê isso hoje, gente, com uma naturalidade tão grande e nenhum de nós está, vamos dizer assim, ileso de acontecer isso, não. Qualquer um de nós pode passar por uma situação dessa. Nós dirigimos, nós podemos atropelar alguém e sermos quase linchados. Então sempre a gente tem que se colocar, se fosse eu naquela situação. A gente gostaria das pessoas gritando em frente à nossa casa, assassino, 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 mesmo se eu tivesse sido, qual é o direito que a gente tem de fazer isso? Quando ainda não desenvolvemos o verdadeiro amor ao próximo, é comum sermos misericordiosos apenas com nossos companheiros, como eu falei. É fácil a gente ser legal com o Diego, não é não? Tá com a gente, com o Cássio, com a Soraya. É fácil a gente ser assim. Mas e com aquelas pessoas que vamos dizer que a gente não conhece, que não representam nada para mim? Por que eu também não tenho misericórdia? Daquelas pessoas que utilizam o dinheiro público. São os coitados, como ele disse, são aqueles dilemas íntimos, aquelas desarmonias íntimas e que vão ser cobrados a peso de ouro aquele dinheiro ali. O que estão usufruindo hoje não vai representar nada e o sofrimento será terrível, que vai ter que resgatar o que fez. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza. A ausência de apegos terrenos, da posse e da soberba pelo que tem. Ser puro é não ter maldade, ver o outro como um espírito encaminhado junto à sua libertação. Sendo que o reino de Deus está dentro da própria criatura, quanto mais se procede à limpeza espiritual, mais se sente a sua presença, fruto da sintonia vibratória com ele. Quer dizer, a pessoa que é pura, a pessoa que já, vamos dizer assim, tá tirando, fazendo a sua limpeza espiritual, tirando os seus defeitos mais horríveis, ele chega mais perto desse Criador que é Deus. Você vê as pessoas que trabalham no bem, elas são calmas. A gente se sente bem ao lado dela. Por quê? A energia que ela emana
A energia que ela passa pra gente, de amor, a gente sente. Como a gente também, quando chega aquela pessoa que a gente chama carregada, eita, mas que fulano hoje estava carregado. Minha Nossa Senhora, passou um negócio por mim, chegou, me arrepiei todo. A gente gostaria que as pessoas dissessem que nós somos essas pessoas carregadas, não. A gente tem que ser essas pessoas que estão fazendo a sua limpeza, estão expurgando os seus defeitos para poder a gente viver, receber essa pureza, ser considerado como puro, sem mancha, sem mágoa. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No livro ele diz assim, aqui encerra-se a primeira fase das bem-aventuranças, que são 7 passos para que o homem percorra o caminho da perfeição. A gente viu que aquelas 7 bem-aventuranças é o tempo todo nos chamando a nossa mudança. A nossa mudança para quê? Para que a gente alcance esse caminho da perfeição. A gente tem que mudar, tem que botar, tem que ser manso, tem que ser pacífico. Aí ele chama de pacificadores, aqueles que já encontraram a paz. Ai, gente, quando eu vi isso daí, chegou, me deleitei. Kátia, cria vergonha. Além de conquistar esta serenidade íntima em quaisquer circunstância, eles também distribuem vibrações de amor que pacificam os que gostam da sua intimidade. A nossa paz não depende do lugar onde estamos. A paz vem de dentro. Aí eu botei ali um exemplo. Quer dizer, muitas vezes, ai, fulana tá cheia de problemas. Viaja, meu bem, que tu vai melhorar. Vai pra Europa, né? Quando chega na Europa, ela levou tudo dentro das malas, os problemas dela. Como é que vai? Quer dizer, os nossos problemas, gente, ficam dentro da gente. Para onde a gente for, a gente vai levar. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar esses problemas da gente, a gente tem que tirar esses problemas. Aí eu coloquei os exemplos de pacificadores. Jesus, Chico Xavier e Madre Teresa foram pessoas que realmente viveram isso, que encontraram essa paz, que tinham satisfação de ajudar o próximo. Gente, quando a gente encontra uma pessoa que tem assim, boa vontade de ajudar os outros, aquilo dali eu acho lindo demais. Eu não tenho inveja, mas eu quero chegar àquele ponto ali, de você ver a pessoa fazer naturalmente. Muitas vezes a gente quer fazer e parece que assim uma barreira, né? Um negócio que prende a gente quando a gente quer fazer um negócio certo. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a fazer. A gente tem dificuldade de servir. A gente tem dificuldade de ajudar. É mais fácil dizer, é culpa do governo, não tem nada a ver. Aquele menino de rua, craque. Não, filho. O problema não é meu, não. Pago meus impostos, ele tem que fazer. Por que o problema não é teu? O problema é nosso, sim, gente, é de todo mundo. Porque uma oração a gente pode fazer por aquelas pessoas. Quantos de nós rezam pelas pessoas viciadas quando vão dormir? Às vezes eu me lembro, mas também às vezes eu não me lembro não vou mentir. Quantas pessoas fazem oração por quem está dormindo na rua? Eu me lembro mais quando eu venho da Casa da Conceição, que eu passo ali pela Praça Pedro II, que eu vejo o pessoal dormindo nas calçadas. Mas nós não temos o hábito de todo dia rezar por essas pessoas. Nós não temos o hábito de todo dia rezar pelos nossos inimigos. Nem pelos nossos inimigos a gente reza todo dia, para ver como a nossa preguiça é séria. Porque é uma pessoa que a gente deve, é uma pessoa que nos cobra ali toda hora, tá ali na nossa garganta cobrando. Estou falando mais do desencarnado, que a gente não está vendo ali ele mesmo, mas estão ali o tempo todo ali. E a gente não reza, a gente não pede perdão, a gente não se arrepende muitas vezes do que a gente fez. A gente questiona o que o obsessor falou, deve ser mentira daquele cara, porque como é que a pessoa fica, eu não fiz aquilo dali, não, pô, como é que tu não fez? A gente tem que analisar isso. Tem gente que discute com o obsessor, pra lá e pra cá, pra quê? Você está se igualando, a gente não está estudando, a gente não está tentando se melhorar. Então a nossa melhora é a gente abrir mão disso daí, é pedir perdão para essa criatura sim. Não é bem? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aí ele fala que essa parte que a gente vai ver agora é chamada uma nova caminhada de aprendizado. É que a gente está começando de novo a aprender para caminhar numa boa. Acumulamos na consciência o resultado das nossas ações. Tudo está aqui na nossa cabeça, o que a gente fez de bom e o que também o que a gente fez de ruim.
Sofremos também perseguição dos nossos credores, os espíritos aos quais, quando encarnados, acarretamos de sofrimentos, e não deixarão até acertarmos as contas com eles na terra ou no mundo espiritual. Para que evitemos esse sofrimento, procuremos nos reconciliar com aqueles a quem causamos mal, porque eles continuarão a cobrar nossos desatinos. Os espíritos, eles têm a qualidade, quando eles veem que a gente começa a mudar, eles começam a abrir mão muitas vezes das suas vinganças em cima da gente. Mas aquela história, nós temos que mostrar serviço, nós temos que mostrar que nós estamos mudando. Mas por que ele também deixa de tanto nos atrapalhar quando a gente começa a trabalhar no bem? Que a gente sai da sintonia dele. Ele está bem aqui, quando eu elevo minha cabeça, ele pode me procurar, mas ele não estou mais lá, já estou aqui, já estou em outro nível. E é isso que a gente tem que fazer. E se a gente prestar atenção e ver quando a gente está com problema, está com uma dor de cabeça, é porque a gente tem preguiça até de fazer isso. Tu tá sentindo uma coisa, eleva a tua mente. Eleva a tua mente. Ah, não sei o que é elevar a mente, não é subir numa mesa, não. Tu tá ali, tu mentaliza uma coisa boa. Tu mentaliza um mar. Se tu já foi no mar, mentaliza aquele mar bem calminho. Gente, aquele teu mal-estar passa. Mas é mais fácil eu pegar uma Neosaldina e tomar. Porque a gente quer o agora, a gente não quer ter esforço. Então toda essa nossa caminhada, então tudo nosso está na nossa mente. E para a gente evitar esse sofrimento, a gente tem que se reconciliar com eles, porque é a lei. Como eu falei, se eu magoei alguém, eu não posso alcançar um mundo melhor. Eu tenho que fazer essa amizade. Então sempre a gente coloca, se nós temos inimigos nessa encarnação, vamos fazer as pazes com eles. Para o nosso próprio bem. A gente tem que ser egoísta um pouquinho. Vamos fazer as pazes para o nosso próprio bem, para não levar mais débito para outra encarnação. Se a gente se reencontrou aqui como inimiga, foi porque Deus tem um motivo, que é a gente se reajustar. E esse reajuste depende de mim. A gente não tem, mas eu só vou fazer as pazes se ele vier. Por quê? Não é tu que está na doutrina, não é tu que está com conhecimento, vai atrás. Se ele não quiser te perdoar, problema dele. Ele pede para a gente faz, de boa vontade, de coração aberto. A criatura não quis, não tem problema, tu fez tua parte. A outra é ele que vai arcar lá. Então a gente tem que ter essa consciência. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. O justo no meio da multidão sofre toda a sorte de maledicência. A gente vê que quando a pessoa quer fazer o bem, aparece 300 para tirar você daquilo dali, né? Às vezes tu quer fazer um negócio no teu trabalho, fazer uma oração no começo do dia e no começo vão. Daqui a pouco, besteira, aquela reza velha todo dia quando chega a encher o meu saco. A gente não tem a perseverança. Então muitas vezes a gente passa por isso, a gente quer continuar com essa boa nova, trazer essa mensagem totalmente oposta aos interesses da sociedade, da religião, mas as pessoas estão lá, nos cobrando. A justiça de talião, quando Jesus chegou, que falou dessas bem-aventuranças, ele veio exatamente acabar com a lei do talião, acabar do olho por olho e dente por dente. Mas nós, em 2013, ainda fazemos isso. Fez comigo, tem que pagar. Quem já não disse isso aqui de nós? Talvez 100%, alguns não digo mais, mas talvez já disserem muito. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vierem antes de vós. E muitas vezes, a gente vê nos livros, se Jesus, que era Jesus, passou pelo que passou, e nós? Por que não nós não vamos passar por tudo que estamos passando? Jesus não tinha nada, não tinha nenhum débito. E nós, seres angelicais como nós somos? Temos que resgatar, gente. À medida que fazemos brilhar a nossa luz, que cada um de nós tem uma luz sim, uma luz fortíssima, tornamos-nos imunes a esses problemas vindo do exterior, quais as injúrias, perseguições e mentiras. E tem uma coisa muito importante também que eu já aprendi, é que às vezes a pessoa fala uma coisa, se você não tiver feito, tu tira de letra. Não te atingiu, você não se ofende, porque aquele dali não... Às vezes a pessoa faz um comentário num grupo, no geral, aí é que às vezes tem gente que se ofende, que não sei o quê. Se você está em paz com aquele dali, fulana, tu viu como foi que falou?
Não, nem percebi, quer dizer, pra gente soa de uma maneira diferente, porque você tá fora daquilo dali, né? E Jesus, ele recomendou socorro aos doentes e necessitados. Quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Jesus sempre colocou, eu não vim para quem está bom. Ele veio exatamente para nós que estamos ainda doentes, cheios de mazela. Vamos lá. Bem, gente, agora chegou a parte decisiva. Depois de todos esses convites, como é que a gente se sente? Tchan, 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 tchan. Estamos dispostos a abrir mão da nossa vidinha acomodada, sem ligar para os problemas dos outros? Quem vai responder é a consciência de vocês, viu? Ligo só para quem me interessa ou é meu amigo? Achamos justos os nossos sofrimentos? Precisa saber quem eu fui no passado para achar justo o que eu estou passando? Nós que estamos na doutrina, nós que estamos estudando, vamos acordar. Queremos fazer justiça com as próprias mãos? Queremos vingança? Temos coragem de seguir Jesus e sofrermos tudo por eles para ganharmos esse céuzinho? Aqui muitos de nós estamos bem aí, viu, gente? Ao redor de Jesus, ouvindo essas bem-aventuranças, mas infelizmente 99,9% de nós não conseguiu deslanchar, levar todas essas bem-aventuranças a sério. Então é chegado esse momento, a gente está sendo chamado mais uma vez para a gente mudar. Ninguém pode mudar por mim, só eu. Tá? Que vocês pensem um pouquinho em casa sobre isso e obrigada.